E aí, gente, como é que vocês estão? Aparecendo novamente por aqui, porque a cada 2 meses eu posto um vídeo nesse canal, mas eu prometo pra vocês que eu vou aumentar a frequência, que tá muito corrido. Mas enfim, estamos sem microfone hoje, então vocês relevem se tiver algum barulhinho externo, algum carro passando. Tô escutando uma musiquinha aqui também, então provavelmente vai ficar trocando conforme eu vou falando. Eu estou maquiadíssima já, porque eu estava gravando uma publi, mas hoje temos uma make babadeira pra gente reproduzir. A make em questão é essa make verde da Larissa, que é a minha blogueira favorita no mundo. E todo dia eu fico esperando ansiosamente pra ela postar um vídeo novo no YouTube dela pra mim assistir enquanto eu como uma pipoquinha. E essa make verde dela eu achei maravilhosa, super glam, um tom diferente, eu não costumo usar, mas vamos ver o que vai dar. E é uma diva acessível, porque eu mando mensagem e ela sempre me responde. Inclusive eu falei pra ela que eu ia reproduzir. Então vamos lá, vou aparecer aqui pra vocês de cara lavada. Voltei com a cara lavada e vamos começar. Já limpei e tonifiquei minha pele. Eu usei esse tônico da Nivea, que é o meu favorito pra limpar a pele. E agora vamos hidratar. Adivinhe qual hidratante que eu vou usar? Não tem outro, gente. Meu favorito, Cicaplast. E a minha pele tá sempre muito seca, então ele é perfeito. Eu tô pensando em fazer o olho antes, porque eu tô a fim de fazer uma pele bem preparada. E geralmente eu deixo derrubar um pouquinho de sombra e tal, e aí vai acabar manchando embaixo. Agora que eu já hidratei minha pele, eu vou aplicar um corretivo na minha pálpebra pra fazer um fundo pra gente começar o olho. Eu adorei esse corretivo da NARS pra fazer fundo de sombra, porque ele é muito pigmentado. Eu ainda não vou delimitar minha sobrancelha nem nada, porque eu vou deixar pra fazer ela no final. Eu tô acompanhando aqui o tutorial dela e vendo como que ela fez a preparação. E a primeira coisa que ela fez é usar uma sombrinha marrom pra fazer o fundo. A dela é mais avermelhada, mas eu vou usar uma mais laranjinha mesmo. Essa paletinha aqui é a da Kylie Mini Bronze, ela é maravilhosa, tem uma pigmentação muito boa. Vou pegar esse tomzinho aqui de marrom e vou fazer um esfumado em toda a minha pálpebra, mas algo bem sutil mesmo, não precisa deixar uma marcação muito forte. Eu quero muito investir em mais produtinhos da Kylie, principalmente paleta, porque eu simplesmente amei essa daqui. Com a mesma paleta eu vou pegar esse tomzinho mais escuro pra dar uma profundidade. Aplico ele mais no cantinho aqui do olho. Na câmera não tá dando pra ver, mas tá super marcadinho aqui. Agora a gente vai vir com um corretivo e seguir o mesmo passo que ela fez ali. Pegar um corretivo, eu tô usando essa paletinha aqui da MAC, e dar uma marcada aqui no côncavo antes de vir com a sombra. Por mais que a gente esteja fazendo uma forma mais relaxadinha, eu ainda tento deixar a marcação no meu côncavo. Agora vamos colocar o colorido nessa make e eu vou usar minha paleta Carnival. Eu não tenho exatamente o tom que ela usou, que é um tomzinho de verde bem claro, quase um neon, mas eu acho que ele se assemelha muito com esse daqui, ó. Na verdade ele é mais amarelo, então eu vou dar uma misturadinha desses dois aqui pra gente chegar no tom. Depois a gente vem com a sombra brilhosa. Vou tentar fazer o mais parecido possível, mas se não der também não tem problema, até porque a gente não tem o mesmo material, né? Temos então um pontinho de luz aqui meio verde, meio amarelo, e agora vamos pro brilho, tá? Eu tenho algumas opções aqui na paleta. Eu tenho esse verde aqui, que é bem próximo do que ela colocou lá no dela, mas eu acho que esse aqui vai ornar melhor. Ele é um verde espelhado, a coisa mais linda, e eu acho que vai dar mais certo aqui. Eu acho que aqui pela câmera, por ter muita luz, não vai dar pra enxergar o brilho, mas daqui tá a coisa mais linda. Mas eu quero mais brilho, então vou procurar um pigmento que combine. Eu, infelizmente, não tinha nenhum brilho verde pra gente colocar nessa make, mas eu tenho esse aqui da Bitarra, que ele é um prata e ele não tem tanto fundo de cor. Então, se eu colocar ele aqui em cima, ele vai ficar mais brilhoso e não vai sumir com o verde. Pouquíssima coisa, mas apliquei uma sombrinha mais marrom escuro aqui no cantinho. Vamos pro delineador. Vou fazer um delineado gatinho e vou usar o delineador 77 da Inglot com o Duraline. Então vou colocar um pinguinho só pra dar uma diluída e ele ficar mais leve. Vou usar esse pincel bem fininho da Macrylan e ele é bem velhinho também. É o W104, faz muito tempo que eu tenho ele e ele é perfeito pra fazer delineado. Ó, e agora a gente preenche. A Lari faz uma caneta delineadora da Fran que eu quero muito testar, mas há muitos anos eu não uso caneta. Desde que eu comecei a usar o delineador em gel, eu já não uso mais as canetinhas, então eu tenho certeza que eu vou fazer cagada. E, gente, não é o meu melhor delineado, pra ser sincera. Teve outros que eu já fiz que ficaram mais bonitos, eu não gostei tanto desse, mas é o que temos. Vamos aplicar muito rímel e hoje eu vou usar o Decolossal, vocês já sabem que é o meu favorito. Mas, né, como eu falei também, eu preciso me preparar psicologicamente pra usar ele, porque ele não sai nem com reza, não sai com nada. Tô cortando os cílios e vou falar pra vocês um truquinho que eu sempre faço, tá? Nesses cílios maiores, assim, eu pego a pontinha que eu cortei e colo no finalzinho dos cílios, que daí já ajuda
a deixar um efeito gatinho quando tu for colar. A colinha que eu sempre uso é essa aqui da Kiss, porém agora ela tá com outra dentro. No caso eu coloquei a da mesma marca, né, da marca Kiss, só que a colinha 16 horas, que é uma bisnaguinha, ela tava na promoção na Renner, acho que eu paguei R$19,90. E eu não gosto daquele aplicador porque quando tu vai apertar salta tudo nos cílios, então eu coloquei aqui dentro. Agora sim, cílios colados e a diferença que faz, né, gente? Vamos pra pele então. Eu passei o iluminador da Skelt, eu inventei de colocar um spray de brilho por cima, por isso que eu tô toda manchada, porque ele simplesmente derreteu. Vou hidratar novamente nessa região aqui dos olhos pra deixar mais potente e colocar blindagem. Agora vamos ir com a blindagem da Col em toda a pele, porque eu quero que ela dure muito. Pra base, vamos usar a da NARS. Eu não lembro qual que é o nome dessa versão aqui, mas é a versão mais power, né? Porque tem uma que é mais leve. É o tom L3.5. Aproveitando, vamos usar a nova esponjinha que eu comprei da Real Techniques. Ela é tão macia, gente. Eu acho que é mais macia do que a da Marisate, que já era, assim, uma pluma, aquela esponjinha. E olhem isso aqui. Nossa. Cara, essa base valeu cada centavo. Eu não vou falar nada, eu vou deixar com vocês. Vamos contornar e eu vou usar o Bronzing Cream da NARS, porque eu gosto de um contorno bem marcadão, mas a Lari deixa algo mais leve. Ela ainda deixa o rosto bem contornado, mas não deixa muita marcação. E esse daqui, pelo menos pra mim, ele é perfeito pra isso, porque ele parece uma manteiguinha. Por mais que ele seja um bronzer, ele tem um tonzinho mais frio, mais leve, então ele não dá, né, aquela coisa marrom pra pele, que é como eu uso geralmente. Aqui na boca também, pra aumentar. Vou voltar com a esponjinha do lado limpo, só pra polir um pouquinho e tirar algumas marcações. E a Lari fez uma coisa que eu vou tentar fazer aqui também, que é passar o blush bastantão assim e depois iluminar. Ela usou um tomzinho bem alaranjado, mas eu não tenho, então a gente vai fazer com o gin da Boca Rosa e aí depois, na hora de finalizar, daí sim eu venho com um blush em pó mais laranjinha, mais queimadinho. Vou aplicar aqui, ela aplicou bastante. Pra iluminar, eu vou usar o corretivo da Kylie Cosmetics. Esse aqui é o 1N, tá? Porque ele é bem pigmentado e bem clarinho, então ele dá o efeito que eu gosto. Queixo, não pode faltar, entre as sobrancelhas. Hoje não vou espalhar com pincel, vou usar minha esponjinha. Fazer bem rente aqui o meu delineado até o finalzinho. Pra selar essa pele, eu vou usar o meu pó favorito, que é o da Catarine Hill, com a Prilessa. Ele é super fininho, não adiciona tanta cor na pele e dura muito, muito resistente. Então eu amo. Vou selar toda a minha pele com o pó, não vou deixar nenhuma área de fora, porque eu quero que fique bem matificado. Eu já tô falando tudo que eu quero, eu não tô nem olhando mais a referência. Agora, pra selar o contorno, eu vou usar esse daqui, que é um bronzer da Ruby Rose, que ele é muito idêntico ao da MAC, eu vou mostrar pra vocês. Eles são muito parecidos, é levemente o subtom que tá um pouquinho diferente, mas assim, quase nada imperceptível na pele, então eu tô amando substituir. Mas se a gente for comparar valores, aí temos um dupe, R$15, e o da MAC tá 300 e pouco. Passo num geralzão assim, narizinho. Uhul, e agora vamos pro blush. Eu comprei também este blush da Kiko. Tudo de bom esse blush da Kiko que eu comprei, gente. Olhem esse tom aqui. Ele tem uma leve cintilância assim pro laranja, sabe? Mas ele é um tom mais queimadinho na pele, fica a coisa mais linda. Ó, vou dar um sorrisinho e vou iluminar bastante essa área aqui, porque na referência ela tava bem alaranjadinha aqui. Meu celular tá tentando me sabotar. É a terceira vez que a câmera se apaga e acabou meu armazenamento. Então eu tive que apagar tudo. Eu peguei até meu TikTok do meu celular pra poder gravar. Mas eu vou terminar esse vídeo. Usei um pouquinho desse iluminador aqui, da Melu, em algumas áreas. E vou retocar ele aqui, ó. Na pontinha do nariz, arco do cupido, queixo. Eu adoro esse iluminador. Esse aqui é o tomzinho 03. Pra sobrancelha, eu vou usar esse lapisinho aqui da Ruby Rose também, da Melu. A sobrancelha da Lari não é uma sobrancelha super marcada. Ela mais desenha mesmo, né? Deixa ali no lugar. E é assim que eu quero deixar, porque a minha sobrancelha ela é muito preta. Então, se eu tirasse o excesso aqui da base, ela já não ia combinar com a make. Eu amo a cor dessa canetinha, porque ela é um pouquinho mais acinzentada, não chega a ser um marrom, nem um preto, sabe? Então, fica muito bonito na pele. E ela é super pigmentada também e bem natural. Vou finalizar ela com o gelzinho da Benefit, só pra deixar ela no lugar mesmo.
Temos uma sobrancelha. Vamos finalizar o olho. Ela usou um lápis marrom na parte de baixo e eu vou usar a lapiseira da Boca Rosa, que é no tom marrom intenso, porque eu simplesmente comprei nesse tom e ele é quase preto, eu não vou usar na boca, então eu tô usando muito no olho. Ela é muito pigmentada e assim, cai perfeitamente pro olho, não precisa se limitar a usar só na boca, sabe? Ui, eu tenho muita sensibilidade. Vou voltar com aquele marronzinho que a gente começou pra aplicar aqui embaixo. Pelo que eu vi, a Lari, ela não fez uma super preparação na parte de baixo, ela só colocou um marronzinho mesmo e muito rímel, que é uma característica, assim, maravilhosa das maquiagens dela, que o cílio de baixo, ele fica gritando. Eu já tentei fazer, mas o meu não é tão comprido, sabe? E a máscara que eu tenho, ela não alonga tanto também. O rímel que eu tô usando pra parte de baixo é essa aqui, All I Want, que é da Inglot. Eu gosto de colocar cílios, máscara à prova d'água nos meus cílios de baixo, porque é muito difícil de sair. Então eu prefiro essa aqui, que é mais tranquilo de tirar. Temos um olho pronto, agora vamos pra melhor parte, o Lip Combo. Eu tenho dois tons aqui do lápis da MAC, que eu acho que são parecidos com aquele que ela usou na make dela, mas eu acho que esse daqui vai combinar mais, que é o Cool Spice. Gente, eu simplesmente me decepcionei com os lápis da MAC. Eu tinha pra mim que eles seriam extremamente pigmentados, mas eles são de fato pigmentados, são bem bons, mas eles não são tão macios, então eu tenho que ficar dando uma esfregadinha pra eles pigmentarem, né? Diferente do da Boca Rosa, do da Ruby Kisses, que eu já usava há muito tempo, que tu literalmente só dá uma passada e já tá perfeito. No vídeo dela, tudo parece mais quente, mas eu acho que é a iluminação. A minha iluminação aqui é bem esbranquiçada, bem fria mesmo. Sempre faço um pouquinho pra fora da minha boca pra aumentar. Muito cor de rica essa boca aqui. Então eu amei esse daqui, sério, eu vou até recomprar ele, porque ele tava com um descontinho lá no site da MAC quando eu comprei. Vou tirar um pouquinho da base aqui do centro da minha boca pra deixar um tom mais rosinha. Mas eu ainda vou vir com dois produtinhos pra fazer uma boca mais rosada. Eu vou usar esse tomzinho aqui da MAC, que é o batom Underslept, que é da coleção Noturna, né, que é uma coleção nova. E ele é bem nude. Eu só tô usando ele direto na minha boca, porque esses aqui são meus de uso pessoal, tá? Quando eu tenho que usar os de atendimento, eu aplico com o aplicador. Não venham me julgar. Vou usar este gloss aqui, que é da coleção nova, é o Lip Glass. Ele é na cor Snoobish. Ai, meu Deus, eu estou apaixonada. Olhem essa maquiagem, não voltem lá no início do vídeo pra vocês verem como eu tava de cara lavada, porque simplesmente agora eu estou uma deusa. O que uma maquiagem não faz na vida de uma mulher, né? Se tu gostou desse vídeo, não esquece de comentar aqui embaixo e me seguir nas minhas redes sociais. Se tu ainda não é minha seguidora, eu posto muito conteúdo por lá. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com o meu close.